Você já ouviu falar de Nero? Ele é um dos imperadores mais controversos da história de Roma, mas será que ele foi apenas um tirano ou existe algo mais por trás da sua reputação? Nero nasceu como Lúcio Domício Enobarbo em 37 d.C., numa das famílias mais poderosas e complicadas de Roma. Sua mãe, Agripina, era ambiciosa ao extremo. Após a morte do pai de Nero, ela se casou com o imperador Cláudio, seu próprio tio, e começou a manobrar para colocar o filho no trono. Quando Cláudio adotou Nero, ele passou a ser o herdeiro legítimo, superando o filho biológico de Cláudio, Britânico. Quando Nero tinha apenas 16 anos, Cláudio morreu. Dizem que Agripina o envenenou, mas é claro, os historiadores discutem isso até hoje. Com a morte de Cláudio, Nero foi proclamado imperador em 54 d.C. Agora, imagine isso, um jovem de 16 anos assumindo o controle de um dos maiores impérios da história. E, no início, Nero parecia promissor. Ele era carismático, incentivava as artes, organizava jogos para o povo e tinha como conselheiros dois homens brilhantes, Sêneca, o filósofo estoico, e Burro, o comandante da guarda pretoriana. Durante os primeiros anos, sua administração foi estável, e até hoje muitos dizem que quem realmente governava eram esses dois conselheiros. Mas o problema é que o poder, muitas vezes, transforma as pessoas. Nero começou a se afastar de Agripina, que claramente queria continuar mandando em Roma. A relação entre mãe e filho, que já era tensa, desmoronou completamente quando ele decidiu governar por conta própria. E então veio o choque. Nero ordenou a morte da própria mãe. Sim, Agripina foi assassinada por soldados a mando do filho que ela tanto lutou para colocar no poder. É um momento que marca a transição de Nero, de um jovem promissor para alguém cada vez mais dominado por suas paixões e paranoias. Quando Nero mandou matar sua própria mãe, Agripina, ele deu um passo que mudaria sua vida para sempre. Não foi só o ato em si, mas o peso psicológico que isso carregou. Mesmo sendo o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo, Nero nunca conseguiu escapar completamente das sombras desse crime. Depois da morte de Agripina, Nero começou a se afastar de seus conselheiros mais próximos, como Sêneca e Burro. Talvez ele sentisse que não precisava mais de ninguém para orientá-lo, afinal, ele era o senhor absoluto do império. Mas a verdade é que, com a saída desses homens, Nero perdeu os freios que ainda restavam em sua personalidade. Livre para governar como quisesse, Nero mergulhou em um estilo de vida que combinava poder absoluto com um gosto insaciável por luxos, artes e prazeres. Ele passou a organizar grandes festas, corridas de carruagem e apresentações públicas, onde, surpreendentemente, ele mesmo subia ao palco. Sim, Nero adorava cantar, declamar poesias e tocar lira. Para ele, essas apresentações eram uma forma de se conectar com o povo, mas para a elite romana, era algo completamente indigno de um imperador. No entanto, as tensões começaram a crescer. A administração do império não era mais prioridade para Nero. Ele se concentrava nos seus interesses pessoais, enquanto a economia enfrentava dificuldades e os impostos aumentavam. Essa combinação de descaso e extravagância gerou um ressentimento crescente, tanto entre o povo quanto entre os senadores. E então veio o grande incêndio de Roma, em 64 d.C. O fogo devastou a cidade e destruiu boa parte de seus bairros mais populares. O povo estava furioso, e os rumores começaram a circular. Nero teria ordenado o incêndio para abrir espaço para construir sua tão sonhada Domus Aurea, o luxuoso Palácio Dourado. Se isso é verdade ou não, ninguém sabe com certeza. O que sabemos é que Nero precisou de um culpado, e foi aí que ele apontou para os cristãos. Essa decisão deu início às primeiras grandes perseguições dessa comunidade religiosa, marcando um dos momentos mais sombrios de seu reinado. Ao mesmo tempo, Nero enfrentava problemas em sua vida pessoal. Ele se casou várias vezes, mas nenhum relacionamento parecia ser suficiente para preencher o vazio. Sua relação mais notória foi com Popeia Sabina, uma mulher igualmente ambiciosa e polêmica. Ela o influenciou profundamente, mas até essa relação terminou de forma trágica. Durante uma discussão acalorada, Nero, em um acesso de raiva, teria matado Popeia com um chute enquanto ela estava grávida. E depois temos Esporo,
uma das mais bizarras e trágicas da história de Roma, revelando a obsessão do imperador por controle, poder e a incapacidade de se conectar com as realidades de sua época. Esporo, antes um jovem bonito e inocente, teve um destino cruel nas mãos de Nero, que não viu nele uma pessoa, mas uma mera projeção de seus próprios desejos e frustrações. Soro era um jovem do sexo masculino, que, como parte de suas próprias excentricidades, Nero fez castrar e transformar em uma espécie de réplica de sua falecida esposa, Popeia. Isso ocorreu após a morte de Popeia, quando Nero, profundamente afetado pela perda, não conseguiu lidar com a ausência dela. Ele não apenas substituiu Popeia com Esporo fisicamente, mas também impôs uma nova identidade ao jovem, forçando-o a se vestir como mulher e a viver como sua esposa, uma tentativa de reviver o que ele acreditava ter perdido. Essa relação é uma mistura de obsessão e crueldade, já que Esporo não teve escolha. Ele foi tratado como um objeto, uma fantasia para satisfazer as necessidades psicológicas do imperador. Não se sabe ao certo se Esporo era consciente de sua transformação forçada, mas o que é claro é que ele se tornou uma vítima das extravagâncias de Nero, que, em sua mente distorcida, pensava estar encontrando uma forma de preencher o vazio deixado por Popeia. Para Nero, o relacionamento com Esporo refletia sua incapacidade de lidar com a perda e de compreender o valor humano além da superficialidade. Sua relação com Esporo não era sobre amor ou afeto, mas sobre poder e controle. Ele via o jovem como uma projeção de seus próprios sentimentos de insegurança, de dor e de desejo de possuir tudo, até mesmo a alma de uma pessoa. Para Nero, esse vínculo com Esporo era, de certa forma, uma tentativa de controlar o incontrolável. Depois, sem limites, sem aliados de confiança e cada vez mais paranoico, Nero começou a ver conspirações em todos os lados. Ele ordenou a execução de amigos, familiares e até senadores que ele acreditava estarem tramando contra ele. Aos poucos, o círculo de poder ao redor de Nero foi se fechando, deixando-o cada vez mais isolado. A vida de Nero era um espetáculo que misturava grandeza e loucura. Como imperador, ele não se contentava em ser apenas um governante. Nero queria ser artista, arquiteto, atleta, e até mesmo um deus aos olhos do povo. Algumas situações de sua vida são tão absurdas que parecem saídas de uma peça de teatro, mas foram bem reais. Quando falamos de Nero, é impossível ignorar sua ligação com o anticristianismo. Ele ficou marcado como o primeiro imperador a perseguir os cristãos, mas será que essa fama é inteiramente justa? Vamos explorar essa história cheia de controvérsias. Tudo começa no ano 64 d.C., quando um incêndio devastador atingiu Roma. Por 6 dias, as chamas consumiram grande parte da cidade. A população ficou desesperada, acusando Nero de ter incendiado Roma deliberadamente. Por quê? Bem, havia rumores de que ele queria espaço para construir seu projeto ambicioso, a Domus Aurea, um enorme palácio cheio de luxo e ostentação. Para desviar a culpa, Nero encontrou um bode expiatório, os cristãos. Naquela época, os seguidores de Cristo eram uma minoria mal compreendida. Muitas pessoas consideravam suas práticas estranhas, até subversivas, já que eles se recusavam a adorar os deuses romanos ou o próprio imperador. Para Nero, culpar os cristãos foi conveniente e estratégico. O que veio a seguir foi uma onda brutal de perseguições. Dizem que Nero mandava capturar os cristãos e os condenava a formas horríveis de morte. Alguns eram crucificados, outros, jogados às feras em espetáculos públicos. Mas o mais chocante, e talvez o mais simbólico, foi seu suposto uso dos cristãos como tochas humanas. Nero teria ordenado que fossem queimados vivos para iluminar os jardins do seu palácio durante a noite. Agora, precisamos parar e refletir: o quanto disso é verdade e o quanto é exagero? Muitos dos relatos que temos sobre Nero vêm de escritores romanos como Tácito e Suetônio, que não eram exatamente imparciais. Eles eram senadores e pertenciam a uma elite que desprezava Nero. Então, será que ele foi mesmo o vilão que pintaram ou sua imagem foi amplificada pelos inimigos políticos, e mais tarde, pela Igreja? Seja como for, a perseguição aos cristãos durante o reinado de Nero marcou um momento decisivo para o cristianismo. Aqueles que morreram tornaram-se mártires, fortalecendo ainda mais a fé e criando uma narrativa poderosa de resistência. Curiosamente, essa relação de Nero com os cristãos continuaria viva por séculos.
Na tradição cristã, ele é visto quase como uma personificação do mal, a ponto de ser associado à figura do anticristo no Apocalipse. Nero foi um perseguidor cruel ou um governante tentando controlar uma minoria vista como subversiva? O que é fato e o que é lenda? A única certeza é que a história de Nero e dos cristãos é um exemplo de como o poder e a fé podem colidir de forma brutal, deixando marcas que ecoam até hoje. Após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., Nero aproveitou para construir uma obra monumental em meio às ruínas. O palácio era um exemplo do exagero romano, tinha jardins enormes, lagos artificiais, e até um salão giratório que, dizem, imitava o movimento do sol. No centro, havia uma estátua colossal de Nero, feita de bronze, que o retratava como o Deus Sol. Para Nero, isso era o auge do glamour, para os romanos, era um insulto. O Senado e a população ficaram indignados com os impostos cobrados para financiar um projeto tão extravagante enquanto muitos ainda lidavam com as consequências do incêndio. Outra situação famosa foi sua obsessão por ser artista. Diferente de outros imperadores, que se preocupavam em liderar exércitos ou expandir o império, Nero queria impressionar nos palcos. Ele organizava competições de canto e poesia, mas, claro, ninguém ousava vencê-lo. Dizem que Nero obrigava a plateia a ficar até o fim de suas apresentações, e algumas pessoas fingiam desmaiar ou até fugiam para não ouvir seus intermináveis recitais. Ele realmente acreditava que tinha talento divino, mas a verdade é que a elite romana via aquilo como pura humilhação. Nero também tinha uma relação peculiar com os esportes. Ele participou dos Jogos Olímpicos na Grécia, algo que, para os padrões romanos, era incomum, já que as competições eram vistas como uma atividade para pessoas comuns, não para nobres. Como era de se esperar, Nero ganhou todas as provas em que participou, mesmo quando não merecia. Na corrida de carruagens, por exemplo, ele caiu antes de cruzar a linha de chegada, mas ainda assim foi declarado vencedor. Nos últimos anos de seu reinado, Nero parecia cada vez mais desconectado da realidade. Ele dedicava boa parte do tempo às artes, principalmente à música e ao teatro. Imagina só um imperador cantando e tocando lira em público, algo que, para os padrões romanos, era considerado indigno. Ele se via como um artista divino, mas a elite romana o ridicularizava. Para o povo, isso era um espetáculo, para o Senado, uma afronta. Nero também começou a perder apoio entre os militares, algo fatal para qualquer imperador. Ele aumentava os impostos para financiar seus projetos luxuosos, como a construção da Domus Aurea, o Palácio Dourado que ele sonhava transformar em símbolo de seu legado. Isso só piorou sua relação com as elites, que já estavam conspirando contra ele. Então, em 68 d.C., o inevitável aconteceu. Rebeliões começaram a estourar em várias províncias. Governadores e generais se voltaram contra ele. O mais importante foi Galba, governador da Espanha, que foi proclamado imperador por suas tropas. Em Roma, o clima era de traição e incerteza. Até mesmo a guarda pretoriana, que deveria proteger Nero, o abandonou. Quando Nero percebeu que estava completamente isolado, ele entrou em desespero. Fugiu do palácio e se escondeu numa vila nos arredores de Roma. Lá, cercado por poucos servos leais, começou a refletir sobre sua situação. Dizem que ele repetia: "Qual artista o mundo está perdendo em mim?" Uma frase que resume bem como ele via a si mesmo, mais como um gênio incompreendido do que como um governante fracassado. Quando os soldados enviados pelo Senado se aproximaram para prendê-lo, Nero tomou a decisão final. Sem coragem de tirar a própria vida, pediu ajuda a um de seus servos. Com a lâmina no pescoço, ele morreu em junho de 68 d.C., aos 30 anos. Sua última frase foi algo como: "Que perda terrível para mim e para o mundo." A morte de Nero encerrou a dinastia Júlio-Claudiana, que havia governado Roma desde Augusto. Mas o legado de Nero é tudo menos simples. Para uns, ele foi um tirano cruel, um homem consumido por sua vaidade e paranoia. Para outros, ele foi vítima de intrigas e exageros históricos, com suas excentricidades sendo amplificadas pelos inimigos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!